Pesquisas históricas apontam que Adolf Hitler possuía micropênis e sofria de esquizofrenia, autismo e condições que teriam influenciado aspectos de sua personalidade e comportamento. Mas será que dá para confiar nessas pesquisas? Vamos perguntar aqui para Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, me explica, o que dizem essas pesquisas? Conta aí pra gente. Sofia, quando você imagina que existe tudo, demais. Eu não sei realmente quanto a gente precisa falar sobre isso. Eu estava falando aqui, né, do corte, tirado de contexto de moeda, mas a pesquisa, trazendo questões específicas aí sobre que poderiam explicar sobre o comportamento do Hitler, é uma pesquisa fabulosa, porque ela explica algumas piadinhas aí que a gente pode fazer e consegue entender porque o Hitler era o Hitler. Agora, falando muito sério, o que essa pesquisa traz, Sofia, e aí a gente já começa a entender que, de acordo com a pesquisa que foi feita para um documentário sobre o grande, né, ditador, estadista, o Adolf Hitler, que aí dizem que causa polêmica, porque eles pegaram um pano que, teoricamente, supostamente, tinha ali o sangue, né, do Hitler. Não se sabe como foi guardado durante todo esse tempo, ou se a pesquisa foi feita à época ou agora, e trazem que o ditador nazista ele tinha ali algumas características. Dentre essas características no seu DNA, teria a síndrome de Kallmann. E aí é uma doença genética que leva à queda da produção de hormônios sexuais, que uma das consequências são puberdade tardia ou precoce, baixos níveis de testosterona, um olfato subdesenvolvido, dentre outras questões, como também os testículos, que podem não se desenvolver, não crescem, ficam fora do saco escrotal. E isso causaria ali uma maior probabilidade que o Hitler tivesse órgãos genitais pequenos, e assim, nesse caso, órgão genital pequeno é micropênis mesmo. Eu estava tentando não falar micropênis, mas não tem outra palavra para falar da microbanania, né, que o Hitler poderia ter. Gente, socorro que eu estou falando isso, sim, mas eu estou falando isso sobre o órgão genital do Hitler. Mas tem uma questão curiosa nessa pesquisa, tá, Sofia? Eu vou repetir, é uma pesquisa feita para um documentário sobre a história do Adolf Hitler. A pesquisa também aponta que o Hitler tinha distúrbios psiquiátricos e sugere alta probabilidade para uma série de condições psiquiátricas como TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, autismo, esquizofrenia e uma inclinação para comportamentos antissociais. E aí, né, a pesquisa aponta que a possibilidade de Hitler tivesse transtornos psicológicos ou instabilidade mental tem amparo em fontes comprovadas e também observação de testemunhas. Tem um livro, inclusive, que fala, né, tradução livre seria ali A Loucura de Primeira Classe, que o psiquiatra iraniano-americano Nassir Gaemi, ele leciona em uma das universidades que ele leciona é Harvard, Medical Harvard, e ele fala sobre a instabilidade mental em grandes políticos, dentre eles Abraham Lincoln. Ele fala que Hitler foi o único exemplo negativo, né, dessa pesquisa que foi feita. Mas o que é interessante nessa pesquisa? Que não se sabe a veracidade, porque não se sabe, para começar, não se sabe exatamente para que foi feita essa pesquisa. Aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria da BBC News. Porque essa pesquisa, pelo que parece, essa análise que foi feita pelo sangue do Hitler, com novas tecnologias, e aí esse novas tecnologias sugere que foi feito o armazenamento ou foi feita uma repesquisa de uma pesquisa que já tinha sido feita à época, e que traz essas questões do DNA do Adolf Hitler, mas isso para o documentário, não para publicações científicas ou não para fazer um questionamento sobre nenhuma condição do que foi o Hitler
na vida, né, na sociedade, e como isso poderia, como essa pesquisa e trazer esses traços poderiam justificar algum tipo de atitude. Talvez, e aí muito talvez, as pessoas queiram, né, humanizar um ditador nazista, um homem, né, que tinha um passado, que tinha uma história odiosa. Ou talvez, e aí também muito talvez, seja uma linha ali de tentar utilizar da ciência para trazer argumentos de personalidade, né, dessas pessoas que marcaram o mundo. De qualquer forma, Sofia, eu acho que é extremamente perigoso, porque isso é tido, e aí eu vou, justamente nesse trecho que você está aí na BBC, tem que testes científicos minuciosos realizados por uma equipe internacional de especialistas conseguiram desmentir um boato de que o Hitler tinha ascendência judaica, ele não tinha, e determinar que ele possuía uma condição genética que afetava o desenvolvimento dos órgãos sexuais, tudo isso a partir de um antigo pedaço de tecido manchado com sangue. Eles colocam os testes científicos como os únicos condicionantes ali para você saber tudo sobre o Adolf Hitler. Em outro trecho da matéria da BBC, só para a gente finalizar, fala que o material genético de Hitler apresentou pontuação muito alta no percentil superior de 1% para predisposição ao autismo, esquizofrenia e transtorno bipolar. E aqui eu quero trazer também um ponto, tá? Geneticamente, ter essa disposição não significa também que a pessoa, que o sujeito desenvolveu a condição, né, ao longo da sua vida. E aí eu vou deixar com você, Sophie, para criticar a pesquisa, porque eles falam em rigor acadêmico, e tem especialistas validando esse tal rigor acadêmico. Que rigor acadêmico, Sofia? Enfim, né? Fique à vontade, Sophie. Sophie, você está mutada. Enquanto isso, só vou deixar a pergunta do Terapia aí na tela, que já é fabulosa. Só uma pergunta: conseguiram realmente preservar o DNA do cara? A grande questão que a gente tem que colocar aí é que não tem rigor acadêmico nenhum. Ponto. Tem um artigo científico escrito sobre isso? Não. Tem pelo menos uma apresentação oral em um congresso, um pôster em um congresso? Não. Não tem. Ah, mas Sofia, isso é burocracia. Não, isso não é burocracia. Existe uma razão pela qual na academia se faz as coisas da forma com que se faz. E uma delas é justamente para que outros pesquisadores ou mesmo pessoas de fora da comunidade científica possam saber quais os métodos que foram usados para se chegar àquele resultado. E nessa questão é bem importante, porque, ok, que exame é esse que eles fizeram? Que exame é esse que eles fizeram para chegar a esses resultados? Como que eles conseguiram essa amostra? Porque se me disserem que coletaram essa amostra 80 anos depois, porque Hitler se suicidou em 1945. Se me disserem que obtiveram essa amostra de um pedaço de tecido 80 anos depois, desculpa, mas não tem como você preservar, né, você tirar DNA de um pedaço de pano tanto tempo depois. Ah, foi preservado na época. Ok, como que foi preservado? Alguém foi lá no meio da guerra, pegou um pedaço de pano e manteve num congelador por 80 anos. Sabe? É muito estranha essa história. E sem você ter uma apresentação em um congresso, um pôster ou de preferência um artigo científico sobre isso, a gente sequer sabe. Eles sequer apresentam como é que é feito isso nos detalhes, mesmo que apresentar alguma coisa no documentário, não é no nível de detalhes que você vai ter numa comunicação científica de fato. Então, assim, gente, desculpa, mas eu não... Pra mim, não dá pra confiar nisso aí. E daí você vai ter as pessoas, pesquisadoras dizendo, ai, não, porque... eu sabia que ia ter ressalvas com relação ao rigor, etc. Sim, você sabia porque você sabe que você não tá fazendo a coisa direito, só lamento.
E daí, normalmente, quando você tem esse tipo de situação, a pessoa vai se fazer de coitadinha e criar teorias da conspiração de que, ai meu Deus, os cientistas não querem que eu fale o que eu estou falando, eu estou revelando a verdade que esses cientistas. Gente, desconfiem. Qualquer coisa que venha se colocar como ciência que não siga de fato o método científico e o método científico passa pela forma com que os resultados são divulgados, desconfie. Eu, sinceramente, ó, não confio nesses resultados aí. Até que alguém vai lá e publique o artigo científico onde eu possa chegar lá e ler como que esse estudo foi feito, como é que essas amostras foram preservadas, que método que utilizaram para fazer os exames, etc, etc. Eu não confio, tá? E eu acho bem complicado a forma com que a imprensa tá noticiando isso, como se fosse algo confiável. E daí a gente chega no porquê. Que a hora que eu vi que isso foi um exame feito para um documentário, eu já na hora, já assim, tipo, a credibilidade pra mim caiu lá embaixo. Porque o que interessa é os cliques, né? O que interessa é os cliques. Isso vale para a imprensa que está noticiando isso como se fosse um estudo científico de fato, e vale também para o próprio documentário, né? Tem um, vamos e convenhamos, existe vamos colocar assim, existe um conflito de interesses aí. O documentário vai querer a coisa mais sensacionalista possível. E tem coisa mais sensacionalista do que Hitler tinha um micropênis? Ah, mas os cientistas também têm conflito de interesse e querem publicar o negócio deles na revista, o artigo deles numa revista com fator de impacto mais alto. Verdade. Mas aqui, ao contrário do documentário, existe uma coisa chamada revisão por pares na ciência. Inclusive, se o artigo científico for publicado em alguma coisa sem revisão por pares, desconfiem também. Tanto quanto do documentário. E o documentário não tem a revisão por pares, né? Outros cientistas que vão lá e confirmam os resultados antes que ele possa ser publicado. Não tem, né? Então, digo e repito, por mais que seja super engraçado falar da bananinha nazi, da micro bananinha nazi, eu não confio nesse resultado aí não, Dai. Pois é, Sofia. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.